Bom dia, bom dia. Muito bom dia a todos. Uma ótima terça-feira a todos vocês que por aqui vão passar, que vão estar presentes nessa live, que vão acompanhar esse vídeo depois. Fiquei fora por alguns dias, né? Inclusive, minha voz tá um pouquinho rouco, mas tudo para a glória do Senhor. Muito feliz, muito feliz porque o que Deus tem feito, né? Como Deus tem agido. Então estamos aqui de volta para finalizar, né, a leitura do nosso livro, que tem sido um tempo tão precioso, onde ele tem nos enchido, ele tem se revelado pela misericórdia dele, pela graça dele, derramado sobre nós tanto amor, tanto carinho, tanto conhecimento, que a gente possa seguir até o final agora e vamos ver o que Deus tem para nós para os próximos dias, amém? Vamos começar orando então? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia na sua presença, mais um dia pela oportunidade de nos levantarmos e olhar para o céu e saber que de lá vem o nosso socorro. Que do Senhor vem o nosso socorro, que o Senhor é o nosso socorro bem presente, que o Senhor está conosco em todos os momentos, nos fortalecendo, nos guiando, Pai. Muito obrigado por esse dia que o Senhor preparou para nós, Pai. Um dia especial, um dia de vitórias, um dia de bênçãos. Um dia onde nós conseguimos ver o Senhor em cada detalhe, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que por aqui passar, os seus familiares, Pai. Que possamos ter uma terça-feira tranquila, possamos estar com os nossos olhos fixos em Ti, Pai. Por mais distrações que o diabo venha nos trazer, que nós possamos estar com os nossos olhos fixos em Ti, Pai. Que nós não Te troquemos por nada, Pai. Que o Senhor seja a nossa prioridade no nosso dia. Que possamos cada dia mais ter fome e sede por Te conhecer, por saber a vontade do Teu coração, Pai. Eu clamo por isso todos os dias, Pai, para que a gente não caia na inércia, que a gente não fique correndo atrás do vento, Pai, mas que a gente possa correr atrás do Seu conhecimento, da Sua vontade, da Sua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa estar focado em Te conhecer, para que nós não sejamos enganados nesses tempos, Pai. Em nome de Jesus, que a gente tenha sede de ler a palavra, Pai, de conhecer as Tuas Escrituras, Senhor. Em nome de Jesus, mesmo aquele dia que não temos forças, aqueles dias que mesmo sem vontade, Pai, nós precisamos nos levantar como servos, Pai, para Te conhecer, para beber desta água, Pai, que nos sacia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu Te agradeço por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, por cada vida que irá acompanhar esse vídeo, Pai, e que o Senhor toque no mais profundo dos nossos corações e que tudo que for falado aqui entre em nossos corações e nunca mais saia, Pai. Em nome de Jesus, é por isso que eu oro e Te agradeço. Amém? Amém, glória a Deus. Agora pela manhã, quando eu acordei, Deus me lembrou de um versículo que eu vou ler aqui, um trecho, né, de 2 Coríntios 12, que faz parte da carta de Paulo para Corinto, né, e que ele vai falar sobre onde está a força dele, quando ele está bem, quando ele está mal, onde que ele encontra a força dele, né. Então eu gostaria de ler para vocês, que Deus possa falar com vocês da mesma forma que falou comigo nesse trecho, tá bom? Então tá lá em 2 Coríntios 12, que diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis,
coisas que o homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dada um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. A nossa força está no poder de Deus. Então, quando a gente acha que a gente dá conta de todas as coisas, quando a gente acha que a gente é forte o suficiente para passar pelas tribulações nós mesmos, da nossa forma, quando a gente acha que a gente é suficiente bom em fazer as coisas, a gente está fechando uma porta para Deus agir na nossa vida. Mas quando a gente reconhece na nossa vida que nós somos fracos, que todas as coisas estão no controle do Senhor e que não é na força do nosso braço, não é com a nossa sabedoria, não é do nosso jeito que a gente vai conseguir passar pelas provações. Quando a gente está mal, quando a gente está fraco, quando a gente se sente perdido, quando a gente se sente sem saída, nesse momento não tente buscar a sua força, o seu jeitinho, sabe? Que a gente possa entender que quando estou fraco, Ele me fortalece. A nossa força vem do Senhor. Então, aqui é muito claro, a graça do Senhor é suficiente para nós. A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, o meu poder, o poder de Deus, vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, nesse momento de fraqueza, nesse momento de dificuldade, glorifique ao Senhor, porque nesse momento o poder de Cristo vai se fazer em você. Ele vai dizer aqui, eu me gloriarei alegremente para que o poder de Cristo repouse em mim. No momento da sua fraqueza, glorifique ao Senhor, porque o poder do Senhor vai repousar em nós. Então, que a gente possa se fortalecer nisso. Naquele momento que tiver difícil, que você fala, eu estou sem forças. Nesse momento, o poder de Cristo repousa sobre você. Então, no momento que você está fraco, é que você está forte, porque é nesse momento que você soltou todas as suas armas, você soltou tudo que você acha que é suficiente para você ser forte. E agora sim você está forte, porque é através do poder de Cristo, através da força dele que repousa sobre nós, e é nesse momento que a gente se faz forte. Então, que a gente não se esqueça disso. Talvez a gente esteja passando por alguma luta, algum momento de dificuldade, alguma perseguição, e é nesse momento que a gente reconhece a nossa fraqueza, que a gente reconhece que só a graça do Senhor já é o suficiente para a gente, é que Ele nos fortalece, que a gente possa meditar nisso dia e noite, entendendo que a força que nós temos vem diretamente do Pai. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos lá, vamos continuar a leitura do nosso livro. Bom dia, Espírito Santo. A busca de um relacionamento profundo com o Pai e o Filho. A gente já está caminhando para o final do livro. E vamos seguir lá.
Você precisa de alguma ajuda. A partir do momento em que você aceita Jesus como Salvador, é o Espírito que lhe dá a vontade, a força e o desejo de obedecer a Deus e de viver a vida cristã. Sem ele, isso é impossível. O apóstolo Pedro nos fala: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 1 Pedro 1:22. A razão pela qual as pessoas, mesmo os cristãos, fracassam é porque dependem de sua própria força. Não se pode obedecer a Deus dizendo: vou fazer isso sozinho. Quantas vezes você disse: vou orar, mas não vai? Ou vou ler a palavra, mas se esquece? Por quê? Porque estava dependendo da sua mente. Você dependia da carne e ela o levara sempre ao fracasso. Ele lhe dará força e vida, mas o Espírito lhe dará algo a mais que é igualmente importante, e ele lhe dará descanso. Isaías disse: como o gado que desce a planície foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor, foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Isaías 63:14. Logo depois que comecei a pregar o Evangelho, conheci David Duplessis. Ele era conhecido como Senhor Pentecostes, em resultado de suas apresentações do Espírito Santo aos líderes religiosos do mundo. Era um carismático antes de qualquer um saber o que essa palavra significava. Estava caminhando pelo mesmo corredor que esse homem ungido em uma conferência em Brookville, em Ontário, quando reuni coragem para pará-lo e fazer uma pergunta. Nervoso, perguntei: Dr. Duplessis, como posso verdadeiramente agradar a Deus? O velho, que agora está com Jesus, parou, colocou sua maleta no chão, apontou seu dedo em meu peito e me empurrou contra a parede. Eu certamente não esperava isso daquele frágil pregador. Tudo o que eu disse foi: como posso agradar a Deus? E ele me prendeu contra a parede. Então ele disse duas palavras que nunca esqueci. Ele falou: não tente. Pegou sua maleta e caminhou pelo corredor. Eu o alcancei e disse: Dr. Duplessis, não entendo. Ele se virou calmamente e disse: jovem, não é a sua capacidade, é a capacidade dele em você. Depois falou: boa noite, e entrou em seu quarto. Quando entrei em meu quarto, ainda estava confuso. Deitei em minha cama e pensei sobre aquelas palavras. Não é a sua capacidade, é a capacidade dele em você. Naquele momento, mal sabia o que orar, mas o Espírito começou a esclarecer a verdade daquelas palavras para mim. Como posso agradar a Deus? Entregando-me, nem mesmo tentando agradá-lo. Era como o Senhor Pentecostes disse: o Espírito Santo vai fazer a obra. Não é a minha força, é a dele. De outro modo, eu poderia me gabar de minhas próprias realizações. Quando você vir Jesus face a face, não vai dizer: Senhor, veja o que eu fiz. Vai dizer: Senhor, veja o que você fez com esse homem miserável. Comece a praticar isso. Abra bem os braços e diga: Espírito do Deus vivo, quero viver para Jesus hoje. Entrego-lhe minha mente, minha emoção, minha vontade, meu intelecto, meus lábios, minha boca, minhas orelhas e meus olhos. Use-os para a glória de Deus. Quando acordo e faço esse tipo de oração, a unção flui por mim como um oceano na maré alta. No momento em que me entrego completamente, Deus começa a fluir pelo meu ministério. Nada menos que isso. Muitas vezes eu me perguntei por que, em meus próprios encontros, o Espírito me direciona com tanta frequência para a cura. Eu me pergunto por que meu ministério tem sido acompanhado por pessoas que caíram sob o poder do Espírito Santo. Porém, quando olho para os resultados dos encontros, vejo que toda a manifestação do Espírito tem um propósito: levar as pessoas para Cristo.
É uma demonstração de que Deus está vivo, de que Ele ainda se move na vida das pessoas. Já vi milhares de pessoas literalmente caírem sob o poder do Espírito. E acredito que eles se sentem apenas um pequeno toque do poder de Deus. Isso demonstra a impressionante força do Todo-Poderoso e leva muitas pessoas ao Salvador. Ser curado ou até mesmo morto no Espírito não é um pré-requisito para o céu. Só há uma porta: Cristo, o Senhor. Nunca desvie sua atenção do objetivo do Espírito na terra. Ele é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, levando as pessoas a confessarem que Cristo é o Senhor. Quando comecei meu ministério, nunca parei de me espantar com o poder do Espírito Santo. Ele é gentil, mas poderoso. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. Isaías 47. O Espírito não é uma personalidade fraca. Por ser um cristão jovem e um ministério novo, frequentemente ficava atrás e assistia ao trabalho do Senhor. Sabia que não era eu quem estava tocando aquelas pessoas, era a soberania de Deus e a operação do Espírito. Eu apenas olhava maravilhado. No entanto, acho que nunca senti tanto medo na vida quanto naquela noite de domingo, em abril de 1975. Lá estava eu, no púlpito de uma pequena igreja pentecostal, no lado oeste de Toronto, quando os meus pais, Constande e Clemence, entraram pela porta. Meu coração quase parou e eu pude sentir o suor escorrer por minha testa. Meu pior pesadelo era mais tranquilo que isso. Estava petrificado, muito perplexo para rir e muito chocado para chorar. Eu já pregava há 5 meses, mas meus pais não tinham ideia. A tensão em nossa casa em relação ao Senhor já era ruim demais, sem que eles soubessem disso. Porém, eles um anúncio que o pastor havia colocado no jornal e foram até aquela pequena igreja. Não conseguia nem olhar na direção deles. Porém, no momento em que abri minha boca para pregar, a unção do Espírito encheu aquele lugar. Foi tão forte. As palavras começaram a fluir de mim como um rio. Encontrei-me, na verdade, ouvindo o que o Espírito me levava a dizer. Quando estava terminando minha mensagem, senti-me levado a começar a pregar para as pessoas que precisavam de cura. Pensei, o que meu pai e minha mãe devem estar achando de tudo isso? Então eles se levantaram e caminharam até a porta dos fundos. Jim, falei depois do culto, você precisa orar. Jim Pointer estava comigo no púlpito naquela noite e conhecia a seriedade da situação. Até pensei em passar a noite em sua casa para evitar um confronto inevitável. Em vez disso, entrei no meu carro e comecei a dirigir pelas ruas de Toronto. Pensei, se chego em casa no meio da noite, meus pais estarão dormindo. Foi depois das 2 da manhã que estacionei em silêncio na frente de casa e desliguei o motor. Entrei nas pontas dos pés e destranquei a porta da frente bem devagar. Abri e fiquei espantado pelo que vi. Na minha frente, sentados no sofá, estavam minha mãe e meu pai. Tinha sentido pânico quando os vi entrando na igreja, mas isso era muito pior. Meus joelhos começaram a tremer e procurei um lugar para me sentar. Meu pai foi o primeiro a falar e ouvi incrédulo. Filho, ele disse suavemente, como posso ser como você? Eu estava ouvindo aquilo mesmo? Esse era o homem que tinha ficado tão ofendido com a minha conversão? O pai que tinha proibido completamente que o Jesus fosse falado em nossa casa? Realmente queremos saber, ele continuou. Conte-nos como podemos ter o mesmo que você. Olhei para minha querida mãe e vi lágrimas começando a escorrer pelo seu lindo rosto. Não conseguia conter minha alegria naquele momento. Comecei a chorar, e durante a hora seguinte daquela noite inesquecível, abri as Escrituras e guiei meus pais pelo conhecimento salvador do Senhor Jesus Cristo. Meu pai perguntou, Benny, você sabe o que me convenceu?
Ele me contou que quando comecei a pregar, ele se virou para minha mãe e disse: Esse não é o nosso filho. Seu filho não consegue falar. O Deus dele deve ser real. Ele não sabia que eu tinha sido completamente curado da gagueira. A maravilhosa conversão de meus pais permitiu que o Senhor literalmente se espalhasse pelo resto da família. Henry apareceu e foi salvo. Meu irmão mais novo renasceu. Depois aconteceu com Chris. Se você já ouviu falar em salvação em um lar, foi isso. O lar do Sim foi transformado em um paraíso na terra. E a mudança não foi temporária, foi uma obra permanente do Espírito. Hoje, Chris, Willie, Henry, Sammy e Mike estão totalmente envolvidos no ministério. Mary e Rose são cristãs comprometidas e vivem para o Senhor. E Benny, bem, você sabe o que tem acontecido com ele. Eu vou parar por aqui para amanhã a gente poder continuar, que tá bem no finalzinho. Realmente não tem como não se emocionar, né? Quando a gente fala sobre conversão, primeiro passa um filme na nossa cabeça de quando Deus nos encontrou, quando a gente encontrou a Jesus e como nossa vida foi transformada. E depois, quando fala da família, você vai lembrar de como sua família encontrou a Jesus e como o Senhor, como o poder do Senhor é maravilhoso, sabe? Como o Espírito Santo realmente sonda os nossos corações e como há um momento certo e como a gente não pode desistir desse evangelho, como a gente precisa persistir pregando o evangelho, como a gente precisa persistir em falar sobre a salvação, sobre o amor de Deus. Agora, nesse momento, tem pessoas indo para o inferno porque não ouviram falar de Jesus. Às vezes, pessoas muito próximas a nós, talvez por um receio nosso ou por um respeito demais, e a gente não querer falar do amor de Cristo. Então, não tem preço algum de você ver uma pessoa que você ama conhecendo ao Senhor Jesus. Você vê que nesse ponto do livro chegou um tempo que as discussões eram tantas entre o Benny Hinn e a sua família que ele já não falava mais de Cristo. Na verdade, ele era proibido de falar. E nesse momento, os pais deles viram a diferença nele, viram o poder de Cristo nele. E aí sim eles quiseram viver isso que ele estava vivendo. Então muitas vezes não vai ser por palavras, vai ser pela sua vida. Porque as pessoas vão enxergar o reflexo de Cristo através de você. Então que a gente possa entender isso, que a gente possa andar nos caminhos do Senhor, que a gente entenda que aonde quer que a gente passe, a gente é reflexo do Senhor. O que as pessoas estão enxergando quando olham para nós. Então que a gente possa se fortalecer nisso dia após dia. E para a gente ser mais parecido com Cristo, a gente precisa estar com Ele. Não tem como eu parecer com alguém que eu não caminho junto. Não tem como eu parecer com alguém que eu não tenho comunhão. Então que a gente possa se encher dia após dia do Espírito Santo, da presença dEle. Para que a gente seja mais parecido com Cristo. Amém? Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse momento, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos enchido, o Senhor tem colocado em nosso coração uma urgência de Te buscar e de Te conhecer, Pai. Eu creio, Pai, no meu coração que há um momento onde seremos perseguidos a ponto de não ter a palavra disponível para nós, Pai. Então há tempo, Pai, há tempo e há urgência de nós buscarmos conhecer a Tua palavra incessantemente, Pai. Porque se nós não conhecermos a Tua palavra, nós seremos enganados, Pai. E nós seremos torturados, nós seremos perseguidos pela Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aumenta em nós a Sua intensidade, aumenta em nós essa vontade de Te conhecer mais e mais, para que a gente possa glorificar o Seu nome independente da situação, Pai. Seja numa perseguição, seja em qualquer lugar, que a gente possa glorificar o Seu nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai.
Nos conduza, Espírito Santo, durante o nosso dia, seja as nossas palavras, em nome de Jesus, que a gente possa ser usado por Ti, estar sensível à Tua voz. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por cada vida que por aqui passar, por cada família, Pai. Que a gente possa terminar esse livro cheios do Espírito Santo, sabendo para onde nós estamos indo, sabendo quem é a Trindade. Pai, obrigado por tanta revelação, por tanta bênção que o Senhor tem derramado nesse tempo, Pai. Isso é só o começo, Pai, eu tenho certeza, Pai. Por isso que eu oro te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Uma ótima terça-feira a todos. Amanhã continuaremos o nosso livro e que vocês tenham um ótimo dia cheio da presença de Deus. Amém? Até amanhã.